Pois é, meus amigos, bem-vindo à Brazuela. Aqui você não é feliz. Pode ter certeza que aqui você só passa raiva, infelizmente. Mas um dia vai mudar. Por isso que eu acredito, assim como eu sou jovem, de jovens que se levantem para combater esses políticos antigos, esses políticos velhos conhecidos, que só querem usufruir do povo brasileiro, que só querem usar o povo brasileiro para conseguir mais dinheiro, assim como esse governo autoritário, esse governo irresponsável tem feito dia após dia com você, cidadão brasileiro. E antes de continuar, eu queria que, se você puder, curta, comente esse vídeo, colocando sua opinião sobre isso, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva. Assim você fortalece o canal e estaremos aqui falando sobre a política nacional, regional. Estamos aqui para mostrar a verdade de uma geração que não aguenta mais calada o que esse governo autoritário tem feito. E hoje nós vamos estar falando sobre esse revogaço que o Alexandre de Moraes fez em relação ao decreto do IOF, no qual o Congresso, de forma democrática, em mais de 380 deputados eleitos democraticamente, vão lá, votam, derrubam o decreto, e aí esse governo autoritário, esse governo irresponsável, esse governo nefasto, judicializa isso, manda para o STF e novidade, que não tem nenhuma novidade. Apenas revogam o decreto e passam por cima das competências de cada poder. E para que você entenda, o IOF, ele foi derrubado, o decreto dele pelo que aumenta o imposto do IOF foi derrubado pelo Congresso. Isso que eu quero começar falando aqui para que vocês percebam. O Congresso ele derrubou esse aumento do IOF, certo? Ele derrubou esse aumento do IOF com mais de 380 votos de deputados. 383 para ser exato. E apenas 98 foram favoráveis ao aumento. Isso aqui é só base do governo, só base desse governo aí irresponsável, né? Mas 383 deputados foram silenciados. Silenciados. Isso eu estou falando deputados. Quando você pega cada deputado e coloca aí no mínimo 70 mil votos. No mínimo, jogando muito baixo. 70 mil votos para cada deputado. Mais de milhões de brasileiros foram calados por apenas uma caneta. Esse é o Brasil da realidade, que não tem como esconder. Isso que está acontecendo no Brasil, não tem como esconder. Lá na frente, isso tudo vai ser dito, o que aconteceu. E a verdade ela nunca vai mudar, por mais que se criem narrativas. Infelizmente, a verdade está sendo essa. De poderes que extrapolam as suas competências, passam em cima dos outros poderes. Não se tem uma harmonia entre os poderes. E ainda mais, um executivo autoritário, um executivo irresponsável, que não tem responsabilidade, que não tem uma gestão eficiente e transparente. Esse é o governo do Lula, esse é o governo do PT. E dando continuidade, o ministro Alexandre de Moraes ele vai, o Lula, ele judicializa essa derrubada. Olha, dá vontade de rir, dá vontade de rir de raiva, mas dá vontade de rir. Mas ele judicializa essa derrubada do Congresso. Ele cala as vozes, as milhões de vozes dos brasileiros. Esse governo autoritário, irresponsável, ele faz exatamente isso. E essa situação aqui que a gente está lendo me lembra uma situação. E eu quero que você preste bastante atenção. Em 2017, o Supremo lá da Venezuela decide também legislar. E aí, meus amigos, para trazer uma breve reflexão, a Venezuela é uma ditadura ou não é uma ditadura? É uma ditadura, inclusive é uma ditadura que é amicíssima do Lula. Amicíssima. Amicíssima do nível extremo.
porque são amigos da enfim, dessa cúpula de ditadores que o Lula anda, porque ele só anda com ditador. Ele não anda com o democrata, só sabe andar com ditador. Só sabe andar com ditador. E as minorias que tanto defendem o Lula não vê isso. Tapam os olhos ou fingem que tapam, é mau caráter mesmo, que eu acho que é mau caráter. Mas isso faz me lembrar 2017 na Venezuela. E eu pergunto, o que é que tá tendo de diferente? O que é que tá tendo de diferente? Tá tendo competências sendo extrapoladas? Vale a reflexão. E agora, não bastando, a esquerda está com uma fala de que em nenhum momento disse que o IOF seria um imposto para arrecadar. E eu quero que você preste bastante atenção. O IOF, segundo o Código Tributário Nacional, ele fala que o IOF ele é um imposto regulatório. Ele serve para regular a inflação, o câmbio, o mercado financeiro. Resumidamente, ele não é para arrecadar. A lei, o código deixa claro isso. O CTN deixa muito claro isso, de que o IOF não é um imposto arrecadatório, ele é um imposto regulatório. E aí, meus amigos, a esquerda está dizendo de que o Haddad, junto com os seus secretários, com os seus chofés, está dizendo que a criação, o aumento desse imposto não é para arrecadar. Eles estão usando essa narrativa. E eu quero que você preste bastante atenção. O próprio secretário executivo, Durigan, ele fala que o governo está ansioso para arrecadar mais de 20 bilhões tirados do seu bolso, do meu bolso. Esse dinheiro que a gente corre o mês inteiro para nós trabalhamos, suamos, corremos, merecemos esse valor. E aí o governo Lula vem lá e tira, puxa do seu bolso a força e ainda diz que é para o seu bem. Isso é um absurdo. Então eles estão usando essa narrativa, dizendo que eles estão dizendo, não, o aumento desse imposto não é para arrecadar. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Olha o que o Durigan ele fala aqui. Mudanças no IOF têm potência fiscal em torno de 20 bilhões, afirma Durigan. Melhora, vamos lá. Isso aqui ainda melhora. O secretário executivo de quê, Davi? Ah, do Ministério da Fazenda. Quem é ele? Dário Durigan disse, ele falou, que as mudanças criadas pelo governo no imposto sobre operações financeiras e IOF pode gerar, vamos ler aqui, preste bastante atenção nisso, pode gerar uma, e presta, ai meu Deus, arrecadação. Mas eles falaram que só era para regular, que não iam arrecadar. E aí ele completa aqui de até 20 bilhões. Não bastando isso, ele ainda completa afirmando de que o governo precisa disso porque está sem controle fiscal, por causa das gastanças do Lula e da Janja. E ele fala aqui: essa medida será importante para atingir o equilíbrio fiscal. Então, meus amigos, ele está exatamente contando com esse valor. Mais de 20 bilhões vai entrar. E para ser exato, 20,5 bilhões de reais tirados do seu bolso somente em 2025. Somente em 2025. Davi, e ano que vem? Ano que vem piora. E aí é o que eu falo, ele vai dobrar igual a tapioca, né? Que a gente dobra. 20,5 bilhões mais 20,5 bilhões. 41 bilhões de reais tirados do seu bolso, do meu bolso, em 2026. Esse é o governo que diz que não, eu não quero arrecadar. Isso aqui é só para manter o equilíbrio fiscal. Ué, como assim? Não tô sem entender, na verdade. E aí eu já vi argumento de esquerdistas, que esse é o pior tipo de esquerdista que não sabe nem o que fala. A maioria não sabe, né? Mas esse é o que não sabe nem quem é quem.
Ele falou que: "Ah, Durigan não tem nada a ver, ele não é nada do governo". Aí eu: "Tudo bem, então só pra gente, né, eliminar qualquer dúvida, vamos lá saber quem é Durigan. Quem é Dário Durigan? Quem assume a fazenda?" Eu peguei uma postagem aqui qualquer, mas que ele fala aqui: "Quem é Dário Durigan? Que assume a fazenda interinamente por 13 dias", na época que no tempo que o Haddad ficou de férias. Braço direito de Haddad. E nós lemos aqui no outro post, eu vou voltar lá, que o que é que ele fala? O secretário executivo do ministério o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. Resumindo, não tem para onde correr. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Poderes que extrapolam a sua competência. E ainda mais, o Congresso acertou em derrubar esse decreto, porque ele tem um desvio de finalidade. Então, se ele tem um desvio de finalidade, ele não pode ser cumprido. A lei é clara. Mas, infelizmente, meus amigos, não estamos em um país democrático tem um bom tempo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o Brasil.